Neymar faz uma visita impactante a Robinho na prisão, e suas palavras durante a conversa tocam o coração de todos. O relógio marcava 9h27 da manhã quando os portões do presídio de segurança média se abriram. Do lado de fora, poucos notaram o homem de boné, óculos escuros e camiseta preta básica, mas um olhar mais atento revelou ser Neymar, o astro do futebol mundial. Acostumado a estádios lotados e holofotes, ele agora caminhava por corredores silenciosos e frios, acompanhado apenas por 2 advogados e um guarda. Os sons ecoavam: passos, portas se fechando, o arrastar de uma cadeira. Não havia glamour nem sorrisos. Seu destino era uma sala restrita, onde Robson de Souza, ex-companheiro de seleção brasileira, aguardava vestido com o uniforme bege do sistema carcerário. O clima era pesado, a tensão palpável. Neymar parou por alguns segundos antes de entrar, respirando fundo. Seu rosto carregava uma mistura de raiva, tristeza e incredulidade. Do lado de fora, ninguém sabia ao certo o motivo da visita, mas era claro que não se tratava de uma simples demonstração de amizade. Enquanto o mundo continuava girando, aquele encontro inesperado, cercado de silêncio e segredo, estava prestes a revelar algo profundo e doloroso. Não era sobre futebol ou fama, mas sobre escolhas, decepções e verdades que muitos evitam encarar. A sala era simples, com paredes brancas marcadas pelo tempo, uma mesa metálica no centro e 2 cadeiras de plástico duro. Uma câmera de segurança no canto vigiava tudo. Neymar entrou com passos lentos, enquanto Robinho já estava sentado, com o olhar fixo no chão. Seu rosto parecia envelhecido, com olhos fundos e expressão abatida. O contraste com os dias de glória, quando dividiam gols e risadas no vestiário da seleção, era brutal. Neymar observava em silêncio, parecendo não reconhecer quem estava à sua frente. "Por que você quis me ver?" perguntou diretamente. Robinho levantou o olhar, tentando esboçar um sorriso que não convenceu. "Precisava falar com alguém que me conheceu antes de tudo isso", respondeu. Lá fora, uma leve chuva começava a cair, lembrando o clima da conversa. Pesado, carregado de lembranças que nenhum dos dois parecia disposto a revisitar. A amizade que um dia foi pública e celebrada agora era colocada à prova em um dos lugares mais impensáveis. Os dois haviam trilhado caminhos parecidos na juventude, crescendo em comunidades humildes e brilhando nos campos europeus. Mas o tempo, as escolhas e o peso das decisões separaram drasticamente suas trajetórias. Enquanto Neymar se mantinha no topo, mesmo entre polêmicas e críticas, Robinho estava ali, privado da liberdade, longe das câmeras e dos aplausos. Agora, tentava resgatar algo, talvez dignidade, talvez perdão, ou apenas um último gesto de humanidade. Neymar cruzou os braços, ainda sem dizer muito. Aquela visita não era sobre reconciliação, mas sobre confronto, sobre entender o que nenhum fã, repórter ou juiz poderia realmente responder. Como alguém tão próximo havia caído tão fundo. O silêncio pairava como uma terceira presença na sala. Neymar, sempre impulsivo em campo, agora medido, observava cada gesto. Já não via ali o rei das pedaladas ou o ídolo da infância, apenas um homem quebrado por escolhas imperdoáveis. "Você sabe que só de eu estar aqui já vai virar notícia no mundo todo, né?", disse Neymar, quebrando o silêncio com um tom duro. Robinho assentiu com um leve movimento de cabeça. "Eu sei, mas não chamei a imprensa, não pedi aplausos. Só queria conversar." Neymar apoiou os cotovelos na mesa e encarou o ex-companheiro. "Conversar sobre o quê, Robinho? Sobre tudo o que você destruiu, sobre o que você fez com a sua história, com a sua família, com quem confiava em você." A voz de Neymar era firme, mas não gritava. Era o tipo de raiva que vem misturada com decepção, de quem viu alguém se afundar,
mas ainda assim quis ouvir. Robinho baixou os olhos. Eu não vim aqui para justificar nada, nem para que você me defenda. Só precisava falar com alguém que não vai fingir que eu não existo. Neymar rebateu sem hesitar. Fingir que você não existe seria fácil. O difícil é lembrar de quem você foi e encarar quem você é agora. Uma pausa, e lá fora, o som da chuva engrossava. Robinho limpou o rosto, como se a vergonha também escorresse. Quando a gente tá no topo, acha que nada pode derrubar. E quando cai, descobre que tudo o que construiu pode virar pó em segundos. Neymar balançou a cabeça. O problema é que você não caiu por acaso, Robinho. Não foi uma lesão, não foi uma má fase. Foi escolha, foi atitude, e a gente tem que arcar com isso. Robinho, pela primeira vez, pareceu perder o controle, sua voz tremia. Você acha que eu não me arrependo, que eu não me odeio todos os dias? Eu acordo com isso na minha cabeça, eu destruí minha vida. Neymar fechou os olhos por um segundo, como se absorvesse o peso daquelas palavras. Depois, falou mais baixo. Arrependimento sem mudança é só desespero, e eu não vim aqui para te consolar. Vim para te dizer que você não é mais o cara que eu admirava e talvez nunca tenha sido. A frase cortou como uma lâmina. Robinho não respondeu. Pela primeira vez, o silêncio não era incômodo, era o que restava. A tensão entre os dois crescia a cada minuto. Já não era apenas um reencontro entre velhos amigos, mas um confronto direto entre o passado e o presente, entre a imagem que Neymar tinha de Robinho e o homem que agora estava diante dele. Do lado de fora da sala, os agentes penitenciários evitavam se aproximar, sentindo que algo ali dentro ia além de qualquer visita comum. Era como se duas histórias de sucesso estivessem colidindo violentamente, e ninguém soubesse o que sobraria dos escombros. Robinho apoiou os cotovelos na mesa, o olhar cansado, mas determinado. Você pode me julgar o quanto quiser, Neymar, mas não pensa que eu não já me julgo todo santo dia. Não é sobre julgamento, é sobre consequência. Você teve tudo: talento, fama, respeito. Te deram a camisa 7 da seleção, irmão. Sabe quantos sonham com isso? E eu joguei fora. Eu sei, mas você acha que ouvir isso da sua boca faz mais diferença do que ouvir da minha filha, da minha mãe, do espelho. Neymar levantou-se da cadeira e andou alguns passos pela sala, parecendo conter algo dentro de si. A diferença é que eu te admirava, eu te defendi, eu falava de você como exemplo humano. E agora, como é que eu explico isso para quem me pergunta? Robinho tentou se levantar também, mas foi contido por um guarda com um simples gesto. Mesmo sentado, ergueu a voz. Você não precisa me explicar para ninguém. Eu não tô aqui pedindo perdão público, só queria que você soubesse que eu me arrependo, que eu reconheço tudo o que fiz. Neymar virou-se devagar, os olhos estavam marejados, mas o tom seguiu firme. Não basta reconhecer, Robinho. O que você fez não tem volta, não é um erro bobo, é algo que marcou vidas, feriu gente de verdade, e você ainda carrega seu nome como se fosse só uma queda de carreira. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era vazio, era pesado. A sala estava tomada por uma atmosfera quase sufocante. O que antes era saudade agora era ruptura, e os dois sabiam que aquela conversa era um ponto sem retorno. Neymar voltou a sentar, mas naquele instante, não havia mais amizade ali. Apenas um espelho duro onde cada um via o reflexo do que o outro havia se tornado e do que jamais voltaria a ser. O silêncio durou longos segundos, ambos respiravam fundo, como se buscassem ar em meio a um ambiente carregado de lembranças, culpa e frustração. Neymar passava os dedos na barba, inquieto. Robinho, com as mãos entrelaçadas, olhava para baixo,
como quem já aceitava que não haveria redenção naquele encontro. Foi então que Neymar se inclinou levemente para a frente. O tom da voz mudou, ainda sério, mas agora mais pessoal, mais direto ao ponto. Sabe por que eu vim, Robinho? Robinho ergueu os olhos, cauteloso. Achei que era para me ouvir, mesmo que fosse só para me dizer essas verdades na cara. Neymar respondeu: eu vim porque eu precisava ver com meus próprios olhos se você ainda era capaz de sentir alguma coisa. Porque, para mim, isso aqui não é só sobre o que aconteceu, é sobre o que você se tornou depois. Robinho franziu a testa. E o que você acha que eu me tornei? Um símbolo da negação, um cara que teve tudo e perdeu por orgulho, por ego, por achar que era intocável. Você podia ter usado sua voz para inspirar, e agora é exemplo do que não se deve ser. As palavras fundo, Robinho virou o rosto, encarando o canto da sala, respirando fundo. Eu fui covarde com as pessoas, com a verdade, comigo mesmo. E talvez o que mais doa é saber que a minha história virou vergonha para quem me admirava. Neymar o interrompeu. Você não tem ideia. Eu cresci te imitando, as pedaladas, o jeito de comemorar. Quando te vi pela primeira vez na seleção, quase não acreditei. E agora, estou aqui, sentindo nojo, raiva, tristeza, tudo ao mesmo tempo. Robinho permaneceu calado. O craque do Paris Saint-Germain se levantou mais uma vez, e dessa vez, falou olhando direto nos olhos do ex-companheiro. Eu vim aqui para te dizer que você morreu para mim como ídolo, mas também para te dar um recado como homem. Arrependimento de verdade não se fala, se vive. Você vai passar anos aqui dentro. Usa esse tempo para fazer o que você nunca fez, encarar quem você é. Robinho tentou conter as lágrimas, mas não conseguiu, não pela visita, não pelas palavras duras, mas porque, pela primeira vez, alguém que ele respeitava o tratava sem máscaras, sem filtros, e isso doía mais que qualquer sentença. Neymar acrescentou, já caminhando em direção à porta, e mais uma coisa. Não espere que eu te defenda, nem hoje nem nunca. Mas, se um dia você mudar de verdade, que isso sirva para proteger alguém, e não para tentar limpar teu nome. Antes que Robinho pudesse responder, a porta foi aberta pelo agente. Neymar saiu sem olhar para trás. Lá fora, a chuva havia parado, mas dentro daquela sala, algo havia sido enterrado para sempre. Neymar caminhava pelos corredores do presídio com passos firmes, mas o olhar distante. Aquela visita não tinha sido apenas uma escolha racional. Era um impulso do coração, um chamado interno que ele mesmo não soube explicar direito quando decidiu ir. Mas agora, ao sair daquela sala, tudo parecia mais claro e, ao mesmo tempo, mais pesado. Ao passar pelo último portão antes da saída, um agente penitenciário o cumprimentou discretamente. Neymar apenas acenou com a cabeça em silêncio. Já não havia nada a ser dito ali, nada que mudasse o que viu, o que ouviu ou o que sentiu. Do lado de fora, o céu seguia nublado, mas a chuva havia cessado. Ele parou por um momento, respirou fundo e fechou os olhos, como se tentasse deixar para trás naquele lugar parte da dor, da raiva, da decepção. Seus seguranças o esperavam próximos ao carro, mas respeitavam o espaço. Não ousaram fazer perguntas. Aquela visita, apesar de pública por natureza, era íntima demais para virar conversa de retorno. Dentro do carro, Neymar olhou para o próprio reflexo na janela. Não viu o astro dos gramados nem o ícone da mídia, viu o garoto de infância, o que sonhava, o que admirava seus ídolos, o que acreditava que o talento vinha junto com o caráter. E sentiu mais do que nunca o peso de crescer. Robinho ficou para trás, mas a imagem daquele encontro ainda pulsava forte em sua mente. A postura abatida, o rosto envelhecido, as palavras trocadas. Tudo aquilo estaria com ele por muito tempo,
não como um fardo, mas como um lembrete. Por mais que tenha dito tudo o que sentia, Neymar sabia que não mudaria o passado. As vítimas seguiriam com suas dores, a justiça cumpriria seu papel, e Robinho teria que enfrentar as consequências dia após dia naquela cela. Mas havia algo ali que precisava ser dito, e foi, não por Robinho, mas por Neymar, por sua própria consciência, por sua própria integridade. Era um corte definitivo entre o que um dia foi admiração e o que se transformou em repulsa. E mais que isso, era um posicionamento, um recado claro para quem ainda o seguia, para quem se inspirava nele. Não existe ídolo acima do certo. Ao chegar em casa, Neymar evitou redes sociais, entrevistas ou qualquer tipo de exposição. Aquela história não seria capitalizada. Não era sobre ele, era sobre não se calar, sobre entender que o silêncio, às vezes, também machuca. Na manhã seguinte, a notícia já estava em todos os portais. Neymar visita Robinho na prisão. Mas, ao contrário do que muitos esperavam, ele não deu declarações, apenas postou uma frase enigmática nos stories, sobre um fundo preto. Existem erros que não se corrigem com desculpas, e sim com silêncio, responsabilidade e verdade. A mensagem viralizou, mas para ele, não importavam os likes. Importava saber que havia feito o que julgava certo. E quanto a Robinho, naquela cela, com os olhos fixos no teto, ficou em silêncio por horas, talvez lembrando dos dias de glória, talvez revendo a conversa, ou quem sabe, pela primeira vez, encarando o peso real das próprias escolhas. Naquela cela, duas trajetórias que começaram tão parecidas se separaram de vez. Uma seguia em frente, marcada por um gesto de firmeza. A outra ficava para trás, com a chance, ainda que tardia, de recomeçar, não no mundo, mas dentro de si. Essa história nos lembra que o verdadeiro caráter de alguém não se mede apenas pelo talento ou pela fama que conquista, mas pelas escolhas que faz quando acredita estar acima de tudo e de todos. Ídolos também erram, e quando erram de forma grave, precisam ser cobrados, responsabilizados, enfrentados com verdade. Neymar, ao visitar Robinho, não foi prestar apoio cego. Foi encarar uma parte da própria história que já não o representava mais. Foi deixar claro, mesmo sem plateia, que amizade alguma está acima da justiça, do respeito ou da dignidade das vítimas. Em um mundo onde tanta gente silencia diante da dor alheia para proteger seus ídolos, essa atitude mostra que é possível ter coragem moral, que é possível romper laços, por mais antigos que sejam, quando esses laços deixam de representar aquilo que se acredita. Talvez o que mais emocione nessa história não seja o reencontro em si, mas a postura, o recado, o limite que foi imposto. Neymar não foi lá salvar ninguém. Foi mostrar que há coisas que não se salvam e que o silêncio diante do erro também é cumplicidade. E agora, a reflexão fica com você. Quem são os ídolos que você segue e até onde você iria para defendê-los? Será que, às vezes, não é preciso ter mais coragem para se afastar do que para se aproximar? Se essa história te tocou, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem, e claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Vamos juntos espalhar conteúdos que provocam, que emocionam, que despertam, porque contar histórias é mais do que entreter, é fazer pensar.